Bom dia, caros alunos. Nós vamos estar resolvendo alguns exercícios da lista número 1 sobre integrais. Então, para que vocês consigam entender mais ou menos como é que funciona, é interessante que vocês dominem aquela tabela que está postada lá na plataforma, tá? Então eu quero que vocês dêem uma lida, não adianta decorar, mas assim, é interessante que você toda hora fique consultando a tabela para você saber o que significa cada um daqueles símbolos e o que representa cada um deles. Então, por exemplo, você saiba lá que a integral de seno é igual a menos cosseno, integral de cosseno é igual a menos seno. Então, essas coisinhas assim seriam interessantes, tá? Então, o primeiro que nós vamos estar fazendo aqui é o item A da lista. O item A da lista é assim, ó, integral de x ao quadrado mais 5x dx. Esse é o nosso primeiro exercício lá da lista. Não sei se vocês já estão dominando ou não, mas de qualquer forma eu vou repetir aqui. A integral de x elevado a qualquer expoente sempre vai ser calculado assim, ó, x elevado a esse expoente mais uma unidade dividido por esse expoente mais uma unidade. E aí você tem que acrescentar a constante de integração, tá? Então, nesse item A, você tem x aqui elevado a 2, e aqui você tem 5x que não apresenta expoente. Quando não apresenta expoente, significa que esse expoente aqui é igual a 1. Então, se isto está posto, se eu sei que x aqui tem expoente 2, e aqui eu sei que tem x tem expoente 1, quando eu for fazer a integral, eu tenho que somar uma unidade em cada um deles, tá? Então, o que você passaria a ter aqui seria x elevado a 2 mais 1 dividido por 2 mais 1 mais 5, x elevado a 1 mais 1 dividido por 1 mais 1 mais a constante de integração. Ou seja, você vai ter x elevado ao cubo dividido por 3, 2 mais 1 me dá 3, né? Mais 5x elevado ao quadrado dividido por 2, porque 1 mais 1 me dá 2, mais a constante de integração. Pronto, e aí que tínhamos terminado o item A. Bom, agora que nós já resolvemos o primeiro item, vamos agora para fazer um outro item. Aleatoriamente, tá, pessoal? Não estou fazendo todos eles na ordem, não. Quero que vocês também vão tentando aí. Agora a gente vai tentar o item D. Tentar não, vamos fazer o item D, né? O item D é integral de x ao cubo mais cosseno de x dx. Então, vamos resolver a integral disso daqui. Integral de x ao cubo, acabamos de ver aqui a regra de integração. A regra de integração para quando x for elevado a um expoente, sempre vai ser x elevado a esse expoente mais 1, dividido por esse expoente mais 1, mais a constante de integração. Então, nesse caso aqui, o expoente é 3, vai ficar então x elevado a 3 mais 1, dividido por 3 mais 1, mais a integral de cosseno. Aí você tem que consultar lá na tabela. Qual é a integral de cosseno? A integral de cosseno é igual a seno. Então, se eu tenho aqui cosseno de x, consultando na tabela, eu vejo que a integral de cosseno é igual a seno de x, mais a constante de integração. Pronto. Então, o nosso resultado vai ser 3 mais 1, 4, x elevado a quarta sobre 4, mais seno de x, mais a constante de integração. Pronto. E aqui terminou o item D. Vamos resolver aqui mais um outro item. Vamos fazer agora o item G. O item G é integral de x ao quadrado menos 5x mais 3 dx, tá? Então o processo aqui é idêntico aos demais. Aqui só tem um detalhe. Nós temos a variável x aqui com expoente 2. Aqui nós temos a variável x com expoente 1. Não está aparecendo, mas tem expoente 1. E aqui quando tem só a constante, isso significa que eu tenho a variável x aqui escondidinha, só que ela tem expoente 0. Então quando eu aplicar a regra da integração, vai ficar, se era 2 mais 1 vai ficar 3. Então ficaria x elevado ao cubo dividido por 3. Aqui será 1 mais 1 vai ficar 2. Então ficaria menos 5x ao quadrado dividido por 2.
E aqui era 0 mais 1 vai ficar 1, ou seja, vai ficar 3 vezes x elevado a 1 dividido por 1, mais a constante de integração. Só que expoente 1, qualquer valor elevado a expoente 1 é igual a ele mesmo, né? Já sabemos disso, e dividir por 1 é igual a ele mesmo. Então o resultado que você vai ter vai ser x ao cubo dividido por 3, menos 5x ao quadrado dividido por 2, mais 3x, mais a constante de integração. E pronto. Vocês viram como que é bem simples, bem prático a resolução, tá? Aqui nós terminamos o item G. Vamos escolher mais um outro item aqui a ser feito. Vamos fazer o item H. O item H vai necessitar um pouquinho mais de conhecimento de matemática básica. É integral de x dividido por 2 mais a raiz cúbica de x menos 2/5 dx. Então, antes de mais nada, antes de começar a utilizar a tabela de integração, vou dar uma arrumada nisso daqui, ó, tá? Só para que vocês consigam entender o que é que eu tenho. O que eu tenho aqui é integral. X dividido por 2 é a mesma coisa que eu tivesse meio vezes x, lembrando que se não tem expoente, o expoente desse x aqui é igual a 1. Raiz cúbica de x, toda vez que eu tiver uma raiz, essa raiz pode ser transformada em uma potência em forma de fração, uma potência fracionária. Aqui eu tenho o índice da raiz, que é 3, e aqui eu tenho o expoente da variável, que é 1. Isso significa que eu tenho aqui x elevado a 1/3. O expoente passa a ser o numerador da fração e o índice passa a ser o denominador da fração, tá? E aqui eu tenho menos 2/5. Lembrando que quando não apresenta, tem só uma constante aqui, né? Não apresenta a variável, essa variável na verdade existe, só que ela tem expoente 0, tá bom? dx. Então o que você vai ter que fazer é aplicar a regra. Então lá, é meio de x elevado a 1. Então vai ficar meio de x elevado a 1 mais 1 dividido por 1 mais 1. Mais x elevado a 1/3. Então x elevado a 1/3 mais 1 dividido por 1/3 mais 1. E aqui, menos 2/5 de x elevado a 0. Então ficaria 0 mais 1 dividido por 0 mais 1, mais a constante de integração. Então você vai ter meio, 1 mais 1 é 2, né? Então x elevado a 2 dividido por 2, lembre-se que aqui é uma multiplicação, mais x elevado 1/3 mais 1, é interessante que vocês façam aí o mínimo múltiplo comum, tá? 1/3 mais 1, tem o denominador é igual a 3, dividido por 3 vai me dar 1 vezes 1 dá 1. 3 dividido por 1 me dá 3, vezes 1 me dá 3. Então você teria que, na verdade, 4/3 dividido por 4/3. Menos 2/5 elevado a x elevado a 1, né? 0 mais 1 me dá 1, e aqui 0 dividido por 0 me dá 1. Pronto. Então, esse é o resultado final. Vou dar só uma arrumadinha nele aqui, então. Ficou aqui, ó, x ao quadrado dividido, aqui eu vou multiplicar, né? 2 vezes 2 daria 4, então x ao quadrado sobre 4. Aqui é uma divisão de fração. Divisão de fração a gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, se era 4/3, aqui vai ficar 3/4 de x elevado a 4/3, menos 2/5 de x mais a constante de integração. Pronto, terminamos mais um item.